mais um dia! E como prometido, nós vamos falar mais um pouco sobre filhos. Estamos no 4º capítulo do livro Mulher Virtuosa no Mundo Atual. E filhos, hoje talvez eu vá falar alguma coisa que não vai agradar a você. Mas olha, não rejeita. Coloca assim em banho-maria e lá mais tarde você vai pensar, vai ler o que está escrito e com certeza você vai aceitar. Porque nós aceitamos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ou não é? Então temos que aceitar tudo o que está escrito, mesmo que não nos agrade muito. Nós vamos falar hoje sobre disciplina. Ontem falámos sobre educação, assim no geral. Hoje vamos falar sobre disciplina. Em Provérbios 23:13 diz assim: não deixe de corrigir a criança. Umas palmadas não a matarão. Para dizer a verdade, poderão até livrá-la da morte. Aqui não está a dizer para você ser violento com o seu filho. Aqui está dizendo para corrigir. E aqui é a versão da linguagem dos dias atuais. Mas vamos lá para a linguagem de Almeida. Diz assim: não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Olha só, umas palmadas de leve, só um leve ardor pode livrar a alma dos seus filhos do inferno. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Está escrito, não está? Está escrito, nós acabamos de ler. Mas a gente não cumpre. Então o que é que a gente faz? Olha, deixa eu te mostrar uma coisa. Se a gente não cumpre, rasga a sua Bíblia e joga fora. Faz sentido? Se eu aceito a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, eu tenho que aceitar também isto está escrito lá em Provérbios. São conselhos de sabedoria. Vamos aceitar. Quando os nossos filhos já estão numa idade que eles entendem conversar, falar, ok. Mas está resultando, quando eles são mais pequenos, está resultando conversa? Está resultando colocar ele de castigo num lugar? Muitas vezes não está, não é suficiente. Então uma palmada no lugar certo, no bumbum, tem muita carninha ali, não machuca. Só um leve ardor, só para eles sentirem que eles precisam ser corrigidos. E você precisa de ensinar os seus filhos a lidar com a frustração. Você compra tudo o que eles querem. Muitas vezes as crianças vão numa loja, vão aqui, vão ali, querem tudo. E o pai e a mãe vão e compram. Eles nunca passam por uma frustração. Então eles não aprendem a lidar com frustração. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Se o teu filho pedir uma faca afiada, você vai dar para ele? Se o teu filho pedir para conduzir um carro, você vai deixar? Não. Por quê? Porque ainda não está na idade. Então, você tem que saber discernir. Muitas vezes, dar tudo aos seus filhos também não está na idade. Porque eles vão aprender a ter tudo quando querem, quando desejam. Eles não conseguem se frustrar. Não sabem lidar com a frustração do não. Mas o não, às vezes, é amor também. Então, pense nisso. Porque a gente vê realmente, em certos ambientes, E deixa eu dizer uma coisa. Quando você está na sua casa, você está no seu ambiente, o seu território. Mas quando você sai a sua porta para fora, você está indo para territórios de outras pessoas. E até pode fazer parte do seu território comum, mas não é mais só seu, é de outras pessoas também. Então, qual é o direito que nós temos de deixar que os nossos filhos invadam o território de outras pessoas para estragar, para fazer bagunça, para fazer aquela confusão? Que direito nós temos? Nós temos que pensar isso. A minha liberdade termina onde começa a dos outros. Então eu preciso, e hoje nós vemos, as crianças são soltas, a gente vê em festas, em lugares assim, as crianças são soltas e não são mais supervisionadas. E aí as crianças fazem tudo o que querem. E se alguém corrigir, eles são violentos em palavras, em atitudes. Que é isso? Nós estamos perdendo o que a Bíblia nos ensina. A corrigir os nossos filhos, a supervisionar os nossos filhos. Eles precisam de entender. Porque quando eles forem adultos,
Eles saberem se comportar no mundo social, no trabalho, com os colegas, no ambiente social. E nós estamos vendo isso hoje em dia. Existe muita disfuncionalidade nas crianças, nos jovens e depois em adultos. São adultos mimimi, porque não foram corrigidos, não foram disciplinados, não aprenderam a ter disciplina. Nós precisamos, mas eu não quero bater. Ok, é uma opção sua. A Bíblia diz, então a Bíblia está errada. Usar a vara não é para fazer carinho, a vara é para corrigir. Então se Deus colocou ali, e diz mais, em Provérbios 13, 24, diz que aquele pai que ama, ele corrige o seu filho. E é assim, Deus também, porque nos ama, ele nos corrige. Então se você ama o seu filho, corrija o seu filho. E às vezes precisa uma varazinha. E vara não é para machucar. Vara é para dar um leve ardor. É para dar uma correção. Para que a criança entenda que existem limites. E nós vemos crianças que querem tudo dos outros. Que fazem aquela fita, aquele drama. Se não conseguem aquilo que querem. E isso, você fica feliz com isso? Olha, deixa eu fazer uma pergunta. Como é que você quer ser conhecido, conhecida? Pela boa educação e disciplina dos seus filhos ou por causar constrangimento nos lugares que você os leva? Pensa nisso. As suas crianças são desejáveis por outras pessoas? Já parou para pensar sobre isso? Já alguma vez chegou aos seus ouvidos que realmente você não está educando os seus filhos? Ou você já se sentiu rejeitado em algum lugar por causa dos seus filhos? Gente, pode parecer duro o que eu estou falando, mas é para trazer reflexão para você. O que é que você está fazendo com a educação dos seus filhos? O que é que você quer trazer? Eu ontem falei, né? Os filhos são a herança do Senhor. O que é que você está fazendo com a sua herança? Então, pense nisso muito bem, muito a sério. O que é que você está fazendo com os seus filhos? Porque nós vemos crianças que não estão habituadas a ser repreendidas e quando fazem aquele drama, aquela gritaria, jogam-se no chão e é um drama, E os pais ficam envergonhados. Mas também nós vemos crianças que o pai e a mãe dizem assim, não faz isso, fica aqui, eu não vou comprar isso. E a criança até pode ficar um pouquinho triste, aborrecido, quieto, mas não faz drama, não faz má educação. E os pais não ficam envergonhados, pelo contrário, eles são elogiados. Então você decide o que é que você quer ser. E olha, já tem festas cada vez mais que não são permitidas levar crianças. E muitas vezes não é porque a criança come pouco e o dono da festa paga o mesmo. Não. É porque eles não estão confortáveis com bagunça. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Você chega em uma festa e solta as suas crianças sem a sua supervisão. E como não estão habituados em casa a regras, a disciplina, quando eles entram em outros ambientes, eles fazem do mesmo jeito. E começam a destruir, por exemplo, a decoração, quando é uma festa de aniversário, uma festa de casamento. O cenário, mexem em tudo. Você vai ficar confortável? Vai sentir vergonha? Ou simplesmente vai ficar indiferente? Agora deixa eu dizer uma coisa. Se você ficar indiferente, tenha cuidado. Isso mostra que você está precisando de ensinamento também. Não apenas os seus filhos. Que direito você tem de deixar os seus filhos perturbarem as outras pessoas? Vamos ficar com esse pensamento do dia? Que direito nós temos de perturbar a vida das outras pessoas por causa que nós não disciplinamos as nossas crianças? Faz sentido? Então pense, não rejeite. Não diga assim, ela não sabe, isso era lá no antigamente. Não. A disciplina, a Bíblia, continua a ser a mesma. Deus continua a ser o mesmo. Então, pense nisso. Crie
seres humanos especiais, lindos, que todo mundo vai amar estar perto, que todo mundo vai gostar, e eles vão se tornar os pais futuros e eles vão aprender também com o nosso exemplo. Supervisione os seus filhos, dê limites aos seus filhos, dê disciplina aos seus filhos, e se for preciso, dê uma chinelada, dê uma varada, para eles entenderem que realmente existe alguém que tem autoridade sobre a vida deles. Tchau, meus queridos, tenham um dia abençoado. Fui!